Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos acompanhando o chamado para seguir Jesus. As primeiras pessoas que Jesus chamou para seguir eram pescadores, todos judeus. Agora Jesus chama um publicano, considerado pecador e tratado como impuro pelas comunidades mais observantes dos fariseus, sobretudo, publicano, ele é um impuro. Nos outros evangelhos, o nome desta pessoa que Jesus chama é Levi. Aqui o nome dele é Mateus, que significa dom de Deus ou dado por Deus. O significado do nome Mateus vai nos ajudar a entender esse evangelho onde Jesus chama um pecador. Jesus quer mostrar para as comunidades que, em vez de excluir o publicano como impuro, eles devem considerá-lo como um dom de Deus para a comunidade, pois a presença dele faz com que a comunidade se torne sinal de salvação para todos. Como os primeiros que foram chamados eram pescadores, nós estamos vendo que o publicano Mateus também larga tudo para seguir Jesus. Os pescadores largaram as redes e Mateus larga tudo que tinha, larga o seu emprego e vai seguir Jesus. E esse seguimento de Jesus exige uma ruptura. Mateus vai romper com tudo aquilo que é pecado. Largou a coletoria, sua fonte de renda, e foi atrás de Jesus. Então, muitas vezes nós precisamos de uma ruptura para poder seguir as pegadas de Cristo, seguir os passos do Senhor. Jesus nos mostra com este evangelho que o pecador também precisa de um chamado. A igreja precisa lançar as redes. Nós, cristãos, precisamos convidar as pessoas que se afastaram da igreja para conhecer a vida de Cristo, para se tornar discípulo de Cristo, para conhecer a igreja, fazer parte da igreja. Queridos irmãos e irmãs, o publicano Mateus pode ser uma ovelha, simplesmente uma ovelha, que pertence a Cristo, bom pastor. Essa ovelha pode estar perdida por um momento. Quando a ovelha está distante do pastor, ela caminha com perigo, pode caminhar rumo à morte. As pessoas que estão em pecado podem estar caminhando rumo à morte eterna. E nós precisamos do anúncio do Evangelho, do anúncio do perdão, do anúncio da misericórdia. Todos nós precisamos deste anúncio e precisamos replicar, repetir, fazer esse anúncio a alguém que necessita de Cristo. Como a ovelha distante do pastor está em risco de vida, pode morrer, pode ser assaltada, pode ser roubada, ferida, o pastor ele vai largar
tudo para buscá-la, para procurá-la. Jesus caminhando encontra em Mateus uma dessas ovelhas. O pastor está sempre caminhando para buscar as ovelhas, porque ele ama. Quando se ama, a gente não vai ver cálculos, não vai calcular esforço. O amor nos move para além das nossas forças. Queridos irmãos e irmãs, é bonito olhar como o bom pastor, ele não se contenta em esperar que a ovelha volte, mas ele vai à sua busca, porque cada ovelha, se for amada, deve ser procurada. Como o pastor ama as ovelhas, ele procura cada uma delas. Talvez tenha alguém que nós amamos que precisa de uma palavra, que precisa de um consolo, que precisa da paz, e a gente pode procurar essa pessoa. Criando um encontro de paz, de amor, onde a pessoa vai se sentir importante. Então a igreja precisa viver como Jesus, que caminha em busca daqueles que estão distantes. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores. Jesus nos ensine a amar e a ir ao encontro daqueles que precisam do nosso amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.